Saudações, meus queridos analistas do discurso. Eu sou o professor Bolcher e estamos aqui para darmos continuidade na análise do discurso da Lei 9394/96 de 20 de dezembro. Na aula anterior, comentamos sobre o capítulo 1, que tratava da educação e sua abrangência com os processos formativos, que desenvolviam a vida familiar, a convivência humana e outros detalhes. E tivemos uma análise bastante interessante que deu um pressuposto teórico para que nós pudéssemos entender que esse artigo, na verdade, tratava do controle do pensamento humano. Quem não assistiu vai poder dar uma olhadinha lá no primeiro vídeo que fizemos dessa lei e você vai compreender melhor. Hoje iremos tratar do artigo 2, e ele traz o seguinte texto: a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O artigo 2 da Lei 9394/96 explicita a obrigação e responsabilidade que o Estado impõe à instituição família. Nós temos aí um fazer transformador, dever, é um sinônimo de obrigação. E essa obrigação não é somente do Estado. Então, nesse ponto fica bem claro que a obrigação também pertence à instituição família. O que vemos aí são pessoas leigas que às vezes empurram os seus filhos para a escola e acham que a educação só cabe ao Estado, mas na verdade está lá o professor para dar a educação intelectual, mas cabe à família dar também a educação moral, Então isso é um ponto que precisa ser esclarecido dentro desse contexto histórico. Mas até aí, aparentemente, não há nada demais, Mas o artigo 2 nos traz um ponto interessante a refletir. Esse ponto é a construção dessa lei através dos princípios de liberdade e de ideais de solidariedade humana. Nesse ponto, o artigo vai dizer que essa inspiração tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando. O qualificador pleno nos chama a atenção para o seguinte pensamento. Primeiro ponto: a educação é baseada nos princípios de liberdade e de ideal de solidariedade humana. Beleza. Segundo ponto: esses princípios têm por finalidade o pleno desenvolvimento do educando. E esse desenvolvimento nada mais é que o preparo para o exercício de cidadania e sua qualificação para o trabalho. Aqui, para o analista do discurso, atenta aos não ditos do texto e aos efeitos de sentido provocado, percebe-se que a expressão pleno é um adjetivo que nos traz o sentido de cheio, completo, acabado, e a palavra cidadania nada mais é que o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na Constituição. Os direitos e deveres de um cidadão, nós todo mundo sabemos, devem andar sempre juntos, ou seja, uma vez que ao cumprirmos nossas obrigações, cumprimos ou permitimos que outros exerçam também seus direitos. Em resumo, nós podemos dizer o seguinte, que exercer cidadania é ter consciência de seus direitos e obrigações e lutar para que sejam colocados em prática. Dessas proposições, temos uma oração contraditória. Vamos analisar? Seguinte, meus queridos analistas do discurso, aprendemos com o entender de Guilherme, 1964, a Puldboni de Olli, de 1996, dado que o discurso é o lugar do observável e a língua um lugar de reconstrução teórica que corresponde a um movimento natural do pensamento. Então aí percebemos que os efeitos de sentido nada mais são
do que o resultado dos valores atribuídos pelo discurso ao significado em língua. Por que eu chamei a atenção de vocês para os efeitos de sentido? Porque muitas vezes o texto que está escrito nos traz uma ideia totalmente errônea daquilo que a gente pensa que é. Por quê? Porque ele intencionalmente já provoca esse efeito de sentido, né? Ele provoca aquele efeito que o autor do discurso já queria ter como intenção, como objetivo, para persuadir o seu leitor. Péchet assevera que o sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição, etc., não existe em si mesmo. Ou seja, aquela expressão que você vê, ela não existe em si mesmo. Muitas vezes é como se fosse um iceberg. Você vê a pontinha do iceberg lá, mas você não vê a quantidade de gelo que tem embaixo das águas, a pedra enorme que tem embaixo das águas. Então, o sentido das palavras pode ser considerado como um iceberg, né? Então, o Péchet assevera esse sentido da palavra, né? Que não existe em si mesmo esse sentido, ou seja, colocado ao significante, mas ao contrário, é determinado pelas posições ideológicas que estão em jogo no processo sócio-histórico, no que as palavras, né, expressões e proposições são produzidas, isto é, reproduzidas. Para Péchet, a ideologia é a matriz do sentido. E aí você me pergunta, professor, o que é isso? A Hollandi vai explicar um pouquinho mais fácil. Ela vai dizer o seguinte, que, segundo Péchet, a ideologia se materializa no discurso, que por sua vez se materializa na língua. Então aí nós temos o quê? Temos a ideologia, um ser teórico, ideia, que vai se materializar no discurso, que vai se materializar na língua. E aí será produzido todos esses efeitos de sentido da forma que o enunciador pretende. Partindo desse pressuposto teórico, a contradição que nós vemos, que nós falamos há pouco, está na ideologia de pensar que o desenvolvimento do cidadão é pleno e acabado. Que cidadania é plenitude de conhecimento, gente. Não é. E que principalmente existe plena, total liberdade de escolha na qualificação do trabalho. Não existe, né? Inspirado nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando. Essa oração causa ao leitor o efeito de sentido de uma educação preparada a dar ao educando pleno desenvolvimento como ser humano, como pensamento livre para fazer suas escolhas. E a oração que se segue causa um efeito de sentido de adição. Temos aqui mais seu preparo para o exercício da cidadania e mais qualificação para o trabalho. E aí o leigo vai olhar e vai dizer, nossa, adição, mais qualidade, mais preparo, mais cidadania, mais qualificação para o trabalho. No entanto, o bom analista observa a ideologia que delimita o pleno desenvolvimento do educando, né? Exercer cidadania é cumprir, é obedecer regras e lutar pelos seus direitos, muitas vezes não cumpridos, não respeitados. E qualificação do trabalho é alienação de competências, e nós vamos ver isso mais à frente. É alienação de competências. Ora, meus analistas, Antônio Gramsci vai dizer o seguinte: a tendência democrática da escola não pode consistir apenas em que o operário manual se torne qualificado, mas em que cada cidadão possa se tornar governante. E aí é que tá, né? Aí é que tá. Ele vai acrescentar e vai nos facilitar mais essa ideia quando ele diz que todos os homens são intelectuais, mas nem todos os homens desempenham na sociedade a função de intelectuais. E Marx também, né? Gramsci, a ideia de Gramsci, Marx, já tinha essa visão
da classificação do trabalho e, consequentemente, o ensino profissionalizante que sempre delimita e aliena o educando. E é o que eu sempre falo para os meus alunos. Não dá para analisar discurso sem um contexto histórico, porque a própria análise do discurso vai te obrigar a você delinear pressupostos teóricos baseados no contexto histórico. E o nosso contexto histórico, todos vocês sabem, a educação, existe 2 passos para a educação. Existem 2 termos: a educação do pobre, a educação do rico. A educação do ordenador e a educação do ordenado. A educação daqueles que mandam fabricar o parafuso e a educação daqueles que apertam os parafusos. Uma questão básica, que não vamos entrar tanto nesse assunto, mas vamos tentar delinear a nossa análise nesses parâmetros para que nós possamos entender as questões que envolvem o artigo 2. E para entendermos melhor a contradição que há entre desenvolvimento pleno, pronto e acabado, basta relembrarmos o que Gramsci pensava sobre o poder e o controle. Para ele, hegemonia significava ou significa a relação de domínio de uma classe social sobre o conjunto da sociedade. O domínio se caracteriza por 2 elementos: força e consenso. O consenso, vamos primeiro falar sobre a força. A força é exercida pelas instituições políticas e jurídicas e pelo controle do aparato policial militar. O consenso diz respeito, sobretudo, à cultura. E aí não precisamos nem abrir o leque, porque quando a cultura de um país ou a cultura de alguém sobressai sobre outra pessoa, aqui nós temos um consenso de aceitação de determinadas ideologias. Então trata-se de uma liderança ideológica conquistada entre a maioria da sociedade e formada por um conjunto de valores morais e regras de comportamento. Aí aqui a igreja também pode ser, aparece aí como um aparelho, um aparato, né, elementos de consenso. Segundo Gramsci, toda relação de hegemonia é necessariamente uma relação pedagógica. Aí nós entramos, não é que não estávamos dentro, mas agora entramos realmente, de fato, para que entendamos por que, lá em cima, quando diz o seguinte, deixa eu procurar aqui, diz assim: seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Preparo, ensino, qualificação, ensino. Então nós temos aí a questão pedagógica, né? Isto é, de aprendizado. Nessas considerações, a noção do exercício de cidadania, que esconde o real sentido, que é obedecer, respeitar e cumprir com os deveres, mais a qualificação para o trabalho, que nesse ponto nós aprendemos e percebemos que é alienação. Esse trabalho delimita a plenitude de desenvolvimento do educando, delimita e conduz o educando através dos caminhos ideológicos que eles querem. Então, pessoal, acho que foi bem tranquilo. E na próxima aula continuaremos com o artigo 3 e sucessivamente vamos até o nosso elemento final nessa Constituição, nessa Lei 9394/96. Um abraço a todos que acompanharam essa aula e até a próxima.